Olá! Estamos vivendo um momento difícil na história do nosso mundo. Vivendo uma pandemia e sabemos que muitas vidas estão sendo ceifadas. E a grande pergunta que chega para muitos: o que acontece após a morte? Quantas pessoas estão aí enterrando seus entes queridos, perdendo seus familiares? E vem a grande dúvida: o que acontece depois disso? Para onde vão? Muitos estão até deixando de ser enterrados, talvez estão sendo cremados sem mesmo autorização da família. Outros estão sendo jogados em covas sem poder ser assistido pelos seus familiares. E a pergunta vem: e depois da morte? O que acontece com aqueles que se foram? Nós sabemos, a Bíblia fala pra gente que o salário do pecado é a morte, claro, lá em Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a dúvida paira: o que acontece com o ser humano após a morte? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e é sempre muito bom ter você aí do outro lado para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Como eu sempre digo aqui, a partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo através da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país, mas pela internet também, alcançando todo mundo, onde quer que você esteja. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por estar aqui já prontos para estudarmos a Palavra de Deus. Você já sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas e a sua dúvida está na mira da verdade e tem que ser respondida através da Palavra de Deus. Quem está na mira para dar a resposta a você, baseando-se na Palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Eu quero começar o programa agradecendo por um presente que eu recebi, um livro de um irmão chamado Paulo Tedesco Pinto. Ele me mandou um livro muito interessante, da autora Maria Aparecida Domingues, da editora da Ubra. O título é Desenvolvimento e Aprendizagem, o que o cérebro tem a ver com isso? Então, quero agradecer aí ao nosso irmão pelo presente. Muito obrigado mesmo, Paulo, por ter enviado a mim. E já dei uma olhada no livro rapidamente e já vi que tem muito conteúdo bom e com certeza vai fazer parte aí da minha lista de livros, né, para a leitura deste ano. Que Deus abençoe a você, meu irmão. Muito obrigado pela lembrança e pelo carinho. Ok, muito bem, estamos começando o nosso programa. Como você viu aí, nós abrimos o programa falando sobre a morte. Nós sabemos que a nossa população aqui no nosso país, mas também a população do mundo, está sofrendo muito com essa pandemia. E muitos queridos estão sendo enterrados, muitos familiares estão perdendo seus entes queridos. E a dúvida que muitas vezes paira, ou que muitos têm, é o que acontece depois da morte. O que acontece? Para onde vai, se não vai? A gente tem falado aqui no programa Na Mira da Verdade que a morte é um sono, mas existem alguns textos que acabam confundindo as pessoas e a gente gostaria de entender um pouco mais o que acontece com o ser humano após a morte. Professor Leandro Quadros, o que a Bíblia nos ajuda a passar de esperança e até mesmo de uma coisa real do que acontece com o ser humano após a morte?
O que a Bíblia pode nos orientar, pode nos ajudar e pode nos dar esperança e pode ajudar a muitos e muitos queridos que nesse momento estão perdendo os seus familiares, estão perdendo os seus queridos. Como a Bíblia pode trazer esperança para essas pessoas e também mostrar o que acontece? Eu queria convidar antes ao nosso telespectador e ouvinte a pensar biblicamente acerca desse assunto e não com base na filosofia grega. Por que eu digo isso? Na filosofia grega, né, há uma separação entre corpo e alma, né, entre corpo e mente, né? A mente ou alma, a sede das emoções, são aspectos vistos como superiores em relação àquilo que é material. Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, é sagrado. E além disso, em 1 Coríntios 15, a Bíblia ensina a redenção ou a salvação do corpo e não somente a salvação ou redenção da alma ou do espírito. Então, com esses pressupostos bíblicos, você vai poder entender melhor o que eu vou lhe explicar agora, ok? Deus vai ressuscitar, Deus vai salvar, inclusive, o corpo, e não simplesmente uma parte do ser. Porque na Bíblia, né, a visão bíblica da natureza humana é holística, ou seja, integral. Para existir vida, o aspecto físico, mental e espiritual, bem como o social, tem que estar em funcionamento harmônico. Do contrário, não existe vida. Então vamos ver aqui alguns textos bíblicos brevemente, não é? Para nós irmos para outras perguntas, porque este assunto, ao mesmo tempo que é amplo, ele é muito importante. Em Gênesis 2:7 nós aprendemos como Deus criou a vida. E aprendendo como Ele criou a vida, nós vamos descobrir o que é a morte e o que acontece na morte. Ok? Repito mais uma vez, desassociando as nossas ideias da filosofia grega, que faz parte da nossa cultura, inclusive de muitas culturas religiosas, mesmo que não muitos filhos de Deus não o saibam. Em Gênesis 2:7, quando Deus cria o ser humano, quando cria o homem, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então a primeira coisa que devemos analisar: o ser humano tem uma alma ou ele é alma, de acordo com a Bíblia? De acordo com a Bíblia, ele é alma, porque depois que Deus une o corpo formado do pó da terra com o fôlego de vida ou o alento de vida que saiu da boca de Deus, depois da união desses dois elementos, diz assim, o homem passou a ser alma vivente. Então o ser humano não tem alma, o ser humano é alma. Neste conceito de Gênesis 2:7. Óbvio que a palavra alma tem muitas traduções na Bíblia, ok? E uma delas pode ser vida. Mas em nenhum texto a Bíblia ensina que a alma é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo. Até porque 1 Coríntios 15 diz que a ressurreição envolve a ressurreição do corpo, e Apocalipse 22:2 diz que nós vamos comer da árvore da vida quando formos para o céu para sermos eternos. Então não tem como ter uma existência após a morte sem ter comido da árvore da vida. Não teria lógica alguma em Deus permitir que o ser humano volte a comer da árvore da vida. Então, neste primeiro conceito de alma, a alma é o ser vivo. Considerando isso, o que acontece com a alma ou ser vivo depois da morte? Quando você lê Gênesis 3, você percebe que Deus havia criado os nossos primeiros pais, Adão e Eva, com a imortalidade condicional. Condicional à obediência, como lemos em Gênesis 2, 16 e 17. Como eles não foram obedientes, eles perderam o contato com a fonte de vida que é Deus. E o próprio Deus disse para Adão que por ele se tornar mortal, ele iria para um lugar depois da morte. E qual é esse lugar?
Preste atenção, porque isso aqui nada tem a ver com o que muitas igrejas cristãs, mesmo sinceras, ensinam. Gênesis 3,19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veja, Deus foi muito claro e direto para Adão. Após o pecado, ele se afasta da fonte de vida que é Deus, é privado da árvore da vida, como diz Gênesis 3,22, e Deus diz que ele retornaria ao pó da terra. Deus não ensinou que ele retornaria para o céu, ou que ele iria para o inferno, ou que ele iria para algum lugar intermediário, não. Ver isso no texto é ver além do que o texto está ensinando. Então Deus diz que o ser vivente, a alma vivente, que ele havia feito no sexto dia da criação, volta para o pó da terra. É por isso que muitos textos bíblicos dizem que a morte é um sono, sem sonhos. A Bíblia usa a metáfora do sono para mostrar que a morte é um estado de inconsciência. Não vou ler esses textos agora, mas deixo alguns para você ler, né, na sua casa ou onde você estiver agora. Por exemplo, o profeta Jeremias ensina que a morte é um sono, em Jeremias 51, 39 e 57. O profeta Daniel ensina a mesma coisa em Daniel 12, versos 2 e 12. Jesus ensina isso em João 11, 11 a 14. Paulo ensina isso em 1 Tessalonicenses 4, 13, 1 Coríntios 15, 23, entre outros textos. Então você percebe que os autores bíblicos, eles apresentam a morte com esta metáfora, a metáfora do sono. Mas existe uma esperança para você, maravilhosa. Muitas pessoas têm descansado na morte, têm dormido na morte por causa do coronavírus ou por causa de outras doenças, não é? Mas Deus tem uma promessa para nós, querido telespectador e ouvinte, que eu creio que ela é boa demais para não ser verdade. Muitos pensam assim, não, mas isso é bom demais para ser verdade. Eu penso ao contrário, é bom demais para não ser verdade. Quando Jesus Cristo voltar a este mundo e ressuscitar os mortos e transformar este nosso corpo que é corrompido pelo pecado para termos um corpo incorruptível, leia isso em 1 Coríntios 15, e estivermos no céu, ele vai cumprir esta promessa de Apocalipse 21, 4. Ó. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então Deus promete que quando Cristo voltar e Deus restabelecer toda a ordem do universo, restabelecer toda a ordem no planeta Terra, livrando o planeta do pecado, das consequências do pecado e daqueles que se apegaram a isso, a morte deixará de existir. Você e eu viveremos sem medo da morte, sem medo de perdermos um familiar, um amigo, um cônjuge, um filho, né? Essas coisas farão parte de um passado. E nós vamos estar no céu sendo eternamente gratos a Deus, porque Ele não somente nos dará a vida eterna com Cristo, mas nós teremos sido vacinados de forma suficiente neste mundo, pelo sofrimento que aqui passamos, e nunca mais vamos querer pecar outra vez, retornar, diríamos assim, voltar, entre aspas, para trás, como os nossos primeiros pais o fizeram. Então, creia nesse ensinamento bíblico, tenha paz, tenha segurança, o seu ente querido se encontra descansando, ele não sente nada. E creia em Jesus, porque em Cristo há vida eterna para todo aquele que nele crê. Muito bom, professor, muito bem. Bom, nós estamos apenas começando o programa. Você pode participar mandando as suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora, ou pelas nossas redes sociais. facebook.com/Na Mira da Verdade, além de estarmos transmitindo também pelo Facebook. Também o nosso Instagram, @Na Mira da Verdade, e ainda o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom?
Participe aí, mande as suas dúvidas para a gente e vamos colocar na mira. Essa aqui chegou pelo nosso SMS, diz o seguinte: boa noite, abençoados. Parabéns pelo programa, assisto vocês todos os programas. Então, aí ele fala, então, eu sou o Valdo, sou católico e catequista da minha comunidade. A minha pergunta é a seguinte, vamos lá, professor. A minha mãe, ela reza crianças com dor de barriga, mal olhado e também animais. Ela não pede nada em troca, é de sua vontade e cura todos. Só as suas rezas só falam no nome de Deus e Maria. A minha pergunta é, será que ela estaria pecando contra Deus? Em ela ser uma pessoa que reza em nome de Maria, em nome de Deus, e a gente percebe que as crianças que ela tem rezado lá têm sido curadas. Ela, por acaso, estaria pecando, professor? Veja bem, meu querido irmão, ela peca sim em orar para Maria, mas Deus considera em muito a sinceridade da sua mamãe e a fé que ela tem em Deus. Agora, por que pecaria em orar em nome de Maria? Vou explicar isso aqui agora. Nós temos aqui um texto, que é 1 Timóteo 2,5, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Biblicamente, a oração, ela só pode ser dirigida a um ser divino. Quando você lê, por exemplo, Judas 1, versos 20 e 21, você vê que apenas as 3 pessoas da Trindade estão diretamente envolvidas numa oração e nenhum outro ser, tá? Então, por exemplo, aqui diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, este é um dos textos em que as 3 pessoas da Trindade aparecem envolvidas na oração, né? Maria e nenhum outro santo, diríamos assim, está envolvida nisso. E seria também uma transgressão do 2º mandamento. O 2º mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, diz: para não fazermos imagens de escultura, não adorarmos e, obviamente, nem venerarmos. Né? Então, o que acontece? Quando nós oramos para alguém que não tem a função de Cristo, nós estamos errando, né? E o texto fala que só Cristo é o mediador, por quê? Porque só Ele tem dupla natureza. Ele é divino e é humano. Como Ele assumiu uma dupla natureza e se deu em resgate por nós, Ele é o único ser que pode nos levar a Deus. Então, na forma de orar, a sua mamãe, obviamente, meu irmão, não está seguindo o mandamento bíblico. Se encontra, obviamente, pecando. Porém, tenha tato para apresentar esse assunto para ela, porque ela é uma mulher de muita fé. Ela é uma mulher muito sincera e Deus valoriza muito isso, tá? Com certeza, Deus pode estar perfeitamente usando a sua mamãe na sinceridade dela para ajudar outras pessoas. Deus pode estar recompensando também a fé das outras pessoas que se aproximam, que pedem orações para a sua mãe, não é? Então, converse com ela com carinho, com tato, não é? Com paciência, mostrando a Bíblia para ela, porque Deus, com certeza, Ele avalia e muito a sinceridade e a fé desta irmã. Muito bem, eu queria aproveitar e apresentar para você um curso bíblico que nós oferecemos aqui no programa. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Desde que existe o programa Na Mira da Verdade, a gente escolheu esse curso bíblico porque ele tinha tudo a ver com o programa. Nós pregamos aqui a palavra de Deus da maneira mais pura, ou seja, os seus questionamentos, as suas perguntas são respondidas de acordo com a Bíblia. E esse curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim, são as verdades que estão relacionadas com os dias em que vivemos. Essas verdades bíblicas que são presentes
inclusive nos dias em que vivemos, o tempo do fim. Para você ter esse curso bíblico aí na sua casa, basta você acessar o nosso blog agora, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ali tem a imagem dessa revista, é só você clicar lá que você vai ser direcionado para fazer um cadastro e ela vai chegar direitinho aí na sua casa. Agora, se você preferir, pode ligar para a gente também, só que tem que ser no horário comercial. 0 Operadora 12 2127 3121, você liga lá e também vai receber direitinho aí na sua casa, tá bom? Peça agora mesmo, é um presente para você. Nós temos que ir para o intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, é um prazer ter você aqui com a gente. Para participar do programa, basta mandar sua pergunta pelo nosso SMS, o número é 12 981510101, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade. Participe aí, mande as suas dúvidas para a gente e vamos colocar na mira. Essa que chegou aqui pelo nosso SMS, quem mandou... Deixa eu ver se tem um nome aqui. Ele só diz, moro em Belém, sou adventista e gostaria de entender Hebreus 10, 26, que diz, já não resta sacrifício pelo pecado. O que quer dizer? Que não tem mais perdão? Vamos ler o texto para entender bem o questionamento desse nosso irmão lá de Belém do Pará. Hebreus 10, 26 diz o seguinte... Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Professor, o que esse texto está querendo dizer aqui? Como que nós podemos ajudar o nosso telespectador de Belém do Pará? Ele não está entendendo essa questão, dá a entender de que não tem mais perdão. Mesmo que se eu estiver pecando aí de propósito, eu sei que eu não posso fazer aquilo, mas eu acabo fazendo de novo. Será que eu não tenho perdão mais? Veja, precisamos analisar esse texto no seu contexto, né? Nunca tirarmos conclusões de um texto lendo apenas um verso, né? Daquilo que está ali. Antes de eu explicar, convém destacarmos que Hebreus 10, 26 não está ensinando que a pessoa que aceita Jesus não peca mais, né? 1 João 1,8 diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, o apóstolo João simplesmente diz que quem diz que não tem nenhum pecado é um mentiroso. Então a Bíblia não está ensinando em Hebreus 10, 26 que o cristão convertido não peca mais. Ele peca menos, obviamente. Cristo o liberta do poder do pecado. Mas dizer que ele não peca mais é uma mentira, é uma ilusão, porque Cristo nos libertou do poder do pecado, como diz Romanos 6, mas não nos libertou ainda da presença do pecado, porque seremos glorificados na volta dele, como lemos em 1 Coríntios 15. Agora, Hebreus 10, 26 está falando da rebeldia, do pecado voluntário de rebeldia, tá? O que acontece? Se a pessoa conhece a verdade, se afasta, se apostata e rebeldemente diz não a Deus, vai chegar o momento em que ela não vai mais ouvir a voz do Espírito, né? Ela vai endurecer tanto o coração que o sacrifício de Jesus realizado por ela perdeu o valor. Entendeu? Por isso que diz que não resta mais sacrifício pelo pecado. Se a pessoa vive deliberadamente, magoando a Deus, rejeitando, blasfemando, ou seja, dizendo não à salvação, ela acaba ofendendo o Espírito Santo, como diz o verso 29. Então ela pode chegar no momento de praticar o pecado imperdoável, né? Ela foi tão longe, foi tão dura, que aí Deus atua nela e ela só responde de forma pior, como aconteceu com o faraó. Quanto mais Deus atuava, mais duro ele ficava. Tá? Então leia Hebreus 10, 26 até o verso 31, para você pegar essa ideia geral, juntamente com 1 João capítulo 1, verso 8. Muito bem, essa pergunta que chegou aqui pelo nosso Instagram,
É uma pergunta interessante. Quem mandou foi a Ana Paula Rocha, e ela diz o seguinte: na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos de 1 até o 5, fala que nos últimos tempos surgirão doutrinas demoníacas que exigirão a abstinência de certos alimentos, embora sendo Deus que os criou, os alimentos. Pois tudo que Deus criou é bom. A pergunta: não seria a religião adventista do sétimo dia essa doutrina? Ou esse tipo de doutrina? Se Hebreus está falando que no final dos tempos, doutrinas demoníacas que exigirão abstinência de alimentos. Por que essa comparação, professor, com a igreja adventista do sétimo dia? Abstinência de alimentos. Por quê? Em vários livros que eu já li sobre seitas, né, boa parte dos autores, para tentar refutar a crença de que nós não devemos comer carnes imundas, né, eles acabam relacionando os adventistas com este grupo aqui, sobre o qual Paulo falou em 1 Timóteo 4. Então, como diz que este grupo proibia a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, então eles concluem assim: bom, se os adventistas do sétimo dia ensinam ainda Levítico 11, que proíbe o ingerir alimentos imundos, então os adventistas são esses hereges mencionados por Paulo em 1 Timóteo capítulo 4. Então, na grande maioria de livros sobre seitas e heresias, especialmente no Brasil, você vai ver esse tipo de argumentação absurda. Mas vamos ler o texto e deixar que o texto fale por si mesmo. Eu sou adventista do sétimo dia, mas eu não preciso utilizar-me de nenhum argumento adventista para explicar a minha crença, né? Posso utilizar do argumento bíblico, né? Porque, na verdade, os argumentos adventistas são bíblicos. Mas vamos aqui deixar que a Bíblia fale, e aí eu quero que o telespectador e ouvinte, com toda a sua sinceridade, tire as suas próprias conclusões. Tá bom? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Bom, primeiro vamos analisar isto. Os ensinos que este grupo de hereges e de apóstatas abraçariam seriam ensinos de demônios. Eu pergunto, vamos refletir com sinceridade. Levítico 11 foi escrito sobre inspiração divina ou foi escrito sobre inspiração do demônio? O que você acha, amigo telespectador e ouvinte? Levítico 11, esse capítulo que está na Bíblia e que proíbe o ingerir alimentos imundos. Ele foi inspirado por Deus, ou seja, ou foi inspirado pelo diabo? É óbvio, a resposta é clara. Levítico 11 e Deuteronômio 14 foram inspirados por Deus. Então, a lei dietética de Levítico 11 não está envolvida nesse contexto porque os ensinos são de demônios, o Levítico 11 não é de demônio. Então, nós temos um analfabetismo funcional muito grande no Brasil. As pessoas acabam lendo, não refletem no que leem, não entendem. Nós temos que ler mais a Bíblia, bons livros, para que nós possamos deixarmos de ser analfabetos funcionais e possamos entender aquilo que estamos lendo. Claro que isso é um processo, né? A vida toda nós vamos aprender a ler, ok? Ler não é só formar um conjunto de palavras. Ler é você entender, é interpretar, é perceber o que está nas entrelinhas de um autor, ok? Isso leva a vida toda, o desenvolvimento disso, tá? Todos nós estamos nesse processo. Aí verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm acauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou. Ou seja, este grupo apóstata, ele proíbe tanto a abstinência de alimentos quanto casamentos. Mas se você conhecer a doutrina adventista, faz parte das nossas crenças a santidade do casamento. A igreja incentiva aí muito o casamento. Nunca vi a igreja adventista proibir o casamento. Então você percebe, Paulo está falando aqui de um grupo herético dos seus dias que proibia casamento e abstinência de alimentos. E por quê?
Havia muito naqueles dias o ascetismo, né? Eles pensavam que se eles privassem o corpo do prazer sexual ou do prazer da alimentação, desenvolveria o espírito, desenvolveria a espiritualidade. Então Paulo está combatendo exatamente isso. Tá? Então leia depois os versos seguintes, né? Quando fala que tudo que Deus criou é bom, Paulo está falando a verdade de Gênesis 1, 31. Tudo que Deus criou e é material é bom. Agora, ele não está se referindo a todas as carnes imundas, até porque antes de Levítico 11, em Gênesis 7, verso 2, Deus já faz distinção entre animais puros e impuros. Então, queridos, é viajar na maionese, né, atribuir esse texto aos adventistas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bem, professor, já que a gente está falando desse negócio de alimentos aí, ó, uma pergunta que chegou aqui no nosso Instagram, eu acho que é da Bárbara, é a seguinte, eu assisto aqui da Guiana Francesa, olha lá, um abraço a você, Bárbara, obrigado por você estar participando aqui com a gente, e ela diz o seguinte, eu estou com uma dúvida já faz tempo e gostaria que vocês explicassem. No Antigo Testamento, diz que alguns alimentos, como a carne de porco, são impuros e que não devemos comer. Mas eu li a passagem de 1 Timóteo 4, versículos de 3 a 5, que diz que tudo que Deus criou é bom e não deve ser rejeitado e que através da oração todos os alimentos são aceitáveis a Ele. Há uma contradição aí? Esse texto quer realmente dizer que podemos comer de tudo? Eu gostaria muito que vocês respondessem minha pergunta. Abraços. Obrigado pela sua participação, Bárbara. Professor Leandro Quadros, continuando esse assunto aí, sobre a abstinência de certos alimentos. Como é que fica, então, 1 Timóteo, capítulo 4, versos 3 a 5? Veja, eu já expliquei, não é? 1 Timóteo 4, até mais ou menos o verso 4, né? Que é toda aquela explicação anterior. E vou agregar aqui uma explicação ao verso 5, então, porque aqui é dito que pela palavra de Deus e pela oração o alimento é santificado. Isso. Então, o que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer para eles não se preocuparem de que eles vão ser contaminados ou vão deixar de desenvolver a espiritualidade simplesmente porque eles estão tendo o prazer de se alimentar, o prazer sexual, né? Então, tudo aquilo que Deus criou é bom. E quando nós dedicamos isso para Deus, seja o prazer sexual ou o prazer de nos alimentarmos, nós estamos bem com Deus. Nós não temos um porquê de nos privarmos dos prazeres que Deus nos deu para desfrutarmos de forma lícita. Tá? Agora, por exemplo, a Bíblia não está dizendo, por exemplo, que você pode orar sobre uma carne de porco, sobre uma carne de rato, ou sobre uma carne de cobra, né? Ou de lesma, e agora essa carne vai ficar santificada. Por que não pode fazer isso? Porque primeiro, algo tem que ser santificado pela palavra de Deus, e depois pela oração. Então, se a palavra de Deus não santifica, ou seja, não destina, não separa a carne de porco, a carne de rato, a carne de lesma, a carne de cobra para alimentação, então não adianta você orar sobre esta carne, ela vai ficar imunda do mesmo jeito. Deus não é contraditório. Tá ok? Então aqui, Paulo está falando das coisas lícitas de se comer. Né? Lembra de todo o contexto histórico que eu lhe expliquei? Pode pegar alguns comentários bíblicos também para você entrar em mais detalhes e você vai ver que aqui não tem nada relacionado a carnes imundas. Se fosse, então Levítico 11 foi inspirado pelo demônio, porque aqui diz que esses ensinos sobre alimentos seriam ensinos demoníacos, e nós não podemos crer numa barbaridade dessa. Acho que é interessante você comentar também, professor, a gente está falando das carnes aí, de animais, né, dos quadrúpedes, você falou aí de porco, depois entrou lesma, eu acho que tem também uma classificação para peixes também, né? Tem certos tipos de peixes que também não podemos comer, a Bíblia também condena, não é isso? Quais são esses tipos de peixe, professor? A Bíblia categoriza os animais, né, em quadrúpedes, aves e peixes, né, insetos. Então ela diz que os quadrúpedes, para serem comidos, têm que ruminarem, né? Tem o casco dividido em dois e ruminarem. Por quê? Porque o sistema digestivo é bom e esses animais eliminam bem melhor toxinas.
Em relação às aves, a mesma coisa. Aves de rapina ou que têm hábitos noturnos não devem ser comidas, porque são carniceiras, são lixeiros também da natureza. Os peixes, né, a Bíblia orienta a comer os que têm barbatanas e escamas. Por que não comer o de couro? Porque o de couro é o lixeiro do mar. Né? Então, e dos rios também. Dos rios, onde tiver peixe, né? Então, considerando o corpo o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19, Deus considera o corpo como sagrado. Então, Deus não quer que você coloque toxinas e lixo para dentro do seu organismo. Em relação a insetos, né, Deus autorizou alguns insetos para alimentação, como o gafanhoto, lá no Oriente Médio, que não é uma carne imunda. Então, leia Levítico 11, Deuteronômio 14, você vai saber direitinho o que Deus autoriza e o que Deus não autoriza. Isso é importante, porque se você tem mais saúde física, tem mais saúde mental, consegue pensar melhor, consegue entender melhor os planos de Deus. E quanto menos carne comermos, melhor, mesmo sendo dos alimentos puros. Muito bem, professor. Muito bem, nós temos que ir para mais um intervalinho. Mas é rapidinho, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e nós abrimos o programa de hoje falando sobre a morte, né? E uma pergunta chegou aqui agora, nesse último bloco aqui, que eu vou colocar na mira da verdade. Quem mandou foi o Cleison Roberto e ele fala lá da cidade de Coração de Jesus, lá em Minas Gerais. Mas antes eu queria dizer que você pode mandar sua pergunta pra gente, ainda dá tempo. Você pode mandar suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 98151 0101. É bem facinho. 12 98151 0101. Mande a sua pergunta pra gente ou pelas redes sociais, Facebook, Instagram e também o nosso blog, tá bom? facebook.com/, Instagram, @, e o blog novotempo.com/, Bom, a pergunta do Cleison é a seguinte: o que a Bíblia fala sobre a morte quando o Senhor Jesus voltar? As pessoas mortas vão ressuscitar como jovens ou como elas morreram? E se fala sobre a cremação, pois a Bíblia fala que a terra terá que devolver os corpos. Como que a cremação, como é que fica com a cremação? Professor Leandro Quadros, a questão da ressurreição, daqueles que serão salvos, logicamente, né? Nós que seremos ressuscitados, a Bíblia dá algum vislumbre de como vai ser a aparência? Eu sei que os corpos serão transformados, mas se eu morri com 70 anos, eu vou ressuscitar com 70 anos? Se uma criança que morreu pequena, ela vai ressuscitar pequena, como que vai ser isso? Existe um padrão? Veja, a Bíblia, ela não entra nesse tipo de detalhe, mas nós podemos tirar algumas conclusões pela leitura do texto bíblico e, obviamente, como ela não entra em detalhes, nós não temos como conjecturar muito, mas podemos tirar algumas conclusões do texto bíblico. Quando lemos 1 Tessalonicenses 4, por exemplo, Paulo, no versículo 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta linguagem, mesmo que não seja clara em relação a esta pergunta do nosso irmão, ela nos mostra que Deus vai ressuscitar os mortos, transformando-os e vai transformar aqueles que estão vivos. Veja, aqueles que estão vivos, Deus vai transformá-los com a idade que eles estão ou Deus vai adiantar a idade deles? Não tem uma lógica de nós crermos que Deus vai adiantar a idade deles ou diminuir, né? Aqueles que estiverem vivos e forem transformados, eles serão transformados dentro da idade deles. Isso pode nos levar à conclusão de que Deus vai ressuscitar os mortos com a idade com a qual eles foram para a sepultura. E lá em Apocalipse 22:2,
diz que nós vamos comer da árvore da vida. E o que isso indica? Que ao comermos da árvore da vida, vamos nos desenvolvendo até atingirmos a plenitude da estatura de Cristo Jesus, como diz Filipenses 3, 20 e 21. Sobre a outra pergunta em relação à cremação, você tem que entender primeiramente o seguinte: o que é a cremação? Ela é só um aceleramento do processo de decomposição. Para Deus, isso independe. Se a pessoa vai virar pó em poucos minutos ou virar pó depois de anos, para Deus isso independe. A pessoa vai virar pó do mesmo jeito, ok? E nós vemos na Bíblia que, mesmo que o padrão maior seja o sepultamento, em alguns casos havia cremação e Deus nunca foi contra isso ou não manifestou qualquer tipo de condenação, né? Se fosse algo simplesmente pagão, né? É óbvio que Deus ele iria dar uma correção para isso. Mas veja o que diz 1 Samuel 31, 12 e 13. Todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Seã e, vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Então os corpos de Saul e de seus filhos foram, diríamos, cremados. Sobraram-se apenas os ossos. E não vemos nenhuma condenação aqui, ou Deus dizendo que isso é um costume pagão e que não se pode praticar. Ok? Então, para Deus, isso independe. Cada pessoa, cada familiar tem o direito de decidir como vai sepultar os seus entes queridos. Muito obrigado a você que está participando aí do programa. Quantas perguntas estão chegando aqui no nosso SMS, quantas perguntas que chegaram pelo Facebook, pelo Instagram. Essa aqui, por exemplo, que chegou pelo Instagram, é da Adriana. A Adriana tem 14 anos e ela diz: eu gosto muito do programa e gostaria de saber se é verdade que a Bíblia diz que Satanás foi expulso do céu e que Jesus começou a reinar em 1914. Professor, o que é isso? Ela está fazendo uma pergunta sincera, ela tem 14 anos, ela diz: é verdade que a Bíblia diz que Satanás foi expulso do céu e que Jesus começou a reinar em 1914? Que afirmação é essa? Ou que pergunta é essa, professor? Veja, minha querida jovem, que Satanás foi expulso do céu, isso realmente é correto. A Bíblia diz. Encontramos, por exemplo, eu vou ler para você Apocalipse 12, versos 7 a 9. Porém, relacionar a expulsão de Satanás com a manifestação do reino de Cristo a partir de 1914, isso é uma teoria das testemunhas de Jeová. E eu posso lhe garantir que não tem base bíblica para isso. Eles baseiam essa teoria tanto em Apocalipse 12, 7 a 9, não é? Quanto em Daniel capítulo 4. O detalhe é que Daniel capítulo 4, ele é um capítulo histórico, tá? Ele apresenta ali a história de conversão de Nabucodonosor. E as testemunhas de Jeová fazem alguns cálculos com base neste capítulo, dos quais eu não lembro agora de cabeça, para chegar à data de 1914, que seria o momento em que Cristo veio para este mundo. E a partir de então, Cristo está dominando neste mundo, não é? Até o momento em que o reino dele vai se manifestar. Ou seja, as testemunhas de Jeová não creem que ele vai descer do céu de forma gloriosa e visível, como a grande maioria dos cristãos crê. Então, primeiramente, eu vou pedir para você ler Daniel 4 e ver que, por se tratar de um capítulo histórico, mesmo contendo uma profecia sobre anos em relação a Nabucodonosor, você vai ver que o capítulo é muito específico. Ele não tem o propósito de nos levar para o futuro. Por exemplo, Daniel 7, você já vê elementos futuros no capítulo. Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12, porque são capítulos proféticos, né? Daniel podemos dividir em duas partes, né? A parte histórica e profética. Então, a parte histórica vai até o capítulo 6 e a profética do capítulo 7 ao 12. Então, quando a testemunha de Jeová
pega um capítulo, por exemplo, histórico e tenta transformá-lo em um capítulo profético de forma assim total, não tem nenhum critério hermenêutico, interpretativo para fazer uma coisa dessas. E outro detalhe, se Jesus estivesse aqui desde 1914, então Cristo seria um péssimo líder, não é? Porque ele diz que quando ele voltasse, né, Apocalipse 21:4 diz que após o retorno de Cristo, após o estabelecimento dos seus filhos na cidade santa, Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, a morte já não vai existir, ou seja, se Jesus já veio em 1914, por que não houve ainda a ressurreição dos mortos nem a transformação dos vivos? Então Cristo é um mau administrador do mundo e do plano de salvação. Mas graças a Deus que não é assim, tá? Na verdade, a Bíblia ensina, sim, que Satanás foi expulso do céu. E se você analisar o capítulo 12, você consegue ver a expulsão em duas fases, digamos assim. Uma fase em que ele foi expulso numa guerra, né? Diz os versos 7 a 9. E no verso 12 percebemos que ele perde o acesso aos seres celestiais, ou seja, ele não fala com mais nenhum ser celestial logo após a cruz. Isso não foi em 1914, né? Foi há mais de 2000 anos atrás. Então, existem várias falhas nisso. Eu recomendo, nossa jovem aluna, que você peça o nosso curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Ali você vai ver uma lição específica sobre a volta de Jesus, sobre os sinais da volta de Cristo, e aí você vai aprender corretamente como será a vinda e a volta do Senhor. Muito bem, você falou aí do livro de Daniel, um livro profético. Tem uma pergunta que chegou aqui do Antônio Evangelista. Ele diz o seguinte, se um dia em profecia representa um ano, então como explicar Daniel 10, 13? Os 21 dias Daniel 13, os 21 dias descritos ali representam 21 anos? Só para você relembrar aí, foi aquele momento em que o anjo veio falar com Daniel e o anjo disse que estava em guerra por 21 dias. E aí o príncipe Miguel veio e o ajudou. Esses 21 dias que o anjo Gabriel estava lutando com o príncipe da Pérsia, seriam 21 anos, professor? Não, pelo seguinte, aqui esses 21 dias estão demarcando um tempo de um evento literal. O que aconteceu? Aconteceu aqui uma batalha entre Gabriel e um demônio responsável por administrar ali a maldade na região da Pérsia. Então, o evento, a batalha, o conflito entre o bem e o mal aqui é real. Então, o que Gabriel quis informar para Daniel foi o seguinte, olha, Daniel, a tua oração foi ouvida, mas eu levei 21 dias para chegar até você, porque o príncipe do rei da Pérsia se interpôs diante de mim. Óbvio que não era um ser humano, queria impedir um anjo poderoso como Gabriel de chegar. Foi um demônio, poderoso também, tá? Então, como demarca aqui esse período, ele se refere a um tempo, se refere a um acontecimento literal, não tem um porquê de utilizarmos aqui o princípio de ano. Aqui são 21 dias mesmo. O princípio de ano utilizamos, por exemplo, em Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, né? Agora, aqui não, porque está falando, é um capítulo profético, mas no meio tem um evento literal histórico. Então, se refere realmente a 21 dias de batalha entre Gabriel e aquele ser maligno. Ok, nós temos ainda 3 minutinhos, dá para você responder essa pergunta aqui do Clenilson Silva. Ele diz o seguinte, na nova terra e nos novos céus, os salvos poderão viajar pelo universo, conhecer outros lugares? A Bíblia fala isso? Os salvos poderão conhecer outros lugares? Nesse universo tão grandioso que a gente não conhece nada? Veja, a Bíblia ela não fala sobre isso, mas nós deduzimos que sim. Por quê? Em primeiro lugar, nós percebemos em Apocalipse 12, 12, que neste nosso universo não existe apenas o planeta Terra, aqui com vida, perdidinho num vasto canto do universo. Aqui no verso 12 diz assim, ó, quando Satanás foi expulso, não é? Por isso festejai, ó, céus, no plural.
E vós, plural, os que neles, plural, habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós percebemos aqui que Deus criou outros mundos, seres celestiais, poderosos, belos. E não há um porquê de nós irmos morar com Deus e não termos a oportunidade de conhecermos esses outros mundos, estes seres que hoje se encontram torcendo por nós, né? Para que logo o planeta Terra receba a volta de Jesus e Deus restaure o planeta Terra, a ordem junto ao universo. Deus, na verdade, quer manter todo o universo em união. Então, isso nos leva a concluirmos que esta unidade, ela poderá ser vista, sentida ao longo da eternidade entre os filhos de Deus, entre a família da terra e a família do céu. Então, não tem um porquê de não crermos que nós não seremos uma família com a família celestial. Não tem um porquê de não crermos que não vamos conhecer este vasto universo. Até porque Paulo diz em 1 Coríntios 13, não é? Verso 12, assim, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ele fala que um dia o amor e outros mistérios serão profundamente conhecidos por nós, que atualmente somos pecadores e limitados, né, para compreendermos essas coisas. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, amigo telespectador e ouvinte, por ter acompanhado o programa. E lembre-se que sempre que terá coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, seus questionamentos, as suas dúvidas sempre estão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!